teu pai fundou a empresa, inteligente pra caramba, fez ITA, tal, os caras comprimento de onda. Deve ser um baita do inteligente. E aí, do nada, a empresa cresce. Do nada faz sucesso, né? Que é o que o pessoal fala aí dos empreendedores. Deu sorte. Deu sorte. E 45 anos depois a empresa está aí, viva, crescendo. Mas em que momento que você começa a trabalhar na Cital? Como que foi esse processo? Porque, cara, eu vejo uma sucessão bem feita aí. E eu vejo que isso é uma dor gigantesca no empreendedorismo, aí, sucessão. Sim. Então, como você começou? Como que foi esse processo de sucessão? Aí você assume lá em 2016, que você falou? 2006, você assume de fato a empresa. Como que foi esse assumir? Teu pai deixou você assumir mesmo? E como, então, sabe, porque é a treta padrão. Empresas familiares. E como que foi o processo dele de te dando autonomia e saindo, cara? Dá um overview pra gente. Assim, nem tudo é tão simples quanto parece, né? Então, assim, quando eu assumi a empresa, vou voltar um pouquinho antes, eu parei do futebol, aí eu voltei a estudar e voltei a trabalhar na empresa. Só que eu trabalhava de orçamentista, cuidei da produção, fiz de quase tudo um pouquinho. Mas foi estratégico dele, não? Isso? Não. Ou assim, o pai vai lá resolver buraco. Não, o pai sempre colocou os filhos para trabalhar. Eu trabalhei na empresa desde os 12 anos. Ah, tá. Todos os filhos trabalharam desde os 12 anos, todos os filhos trabalharam. Legal. Eu tenho um irmão mais velho que sempre teve com meu pai, trabalhou com o meu pai. E uma irmã que também fez arquitetura. Meu irmão fez engenharia civil, minha irmã fez arquitetura e assim vai. Todo mundo foi aluno dele. Todo mundo aluno dele. É mesmo? Eu fui aluno só dele. O mais novo. Ele era professor lá também? Era professor. Caramba. Lecionou por 42 anos. Caramba. Seu pai podia vir pra cá, hein? Participar do podcast. Será que ele topa? Topa. Cara, ia ser ele adora muito isso. Massa, tem uma história massa. Se tu der corda pra ele, fica 2 horas. Não, cara, sério, troca ideia com ele. Ele vem pra São Paulo, não vem, né? Não, eu trago ele uma vez aí. Cara, troca ideia com ele de verdade, cara. Sim. Ia ser massa contar a história dele, cara. Ele tem uma história legal. Ele foi meu professor, cara. Quando eu entrei lá na época na Cital, ele que me ensinou acústica lá na parte inicial. O meu aprendizado inicial foi com o seu Vitor. Seu Vitor? É um cara muito inteligente. Vitor Júnior. Pra ter uma ideia, ele fecha o olho e começa a processar as informações e pega um papel e, cara... Então, ele é um gênio, o pai do Neto. O professor Pardal. Caraca, que massa. Mas assim, era... Aí, o que acontece? Eu comecei a trabalhar em várias funções lá dentro. Chegou um momento que eu comecei a discordar algumas coisas dentro da empresa, não estava confortável, falei, pai, eu vou sair da empresa, vou deixar a empresa, mas assim, eu faço a transição, ensino tudo que tem que ensinar e boa. E saí, realmente, fiz minha carta de demissão e saí da empresa. E ele aceitou na boa? Aceitou. É mesmo? Aceitou. Sabe? É porque meu irmão estava na empresa, minha irmã estava na empresa, e assim, eu não dei muita alternativa. Era uma decisão que eu já tinha tomado. Mas é porque normalmente o pai fica bravo. O pai foi bem sábio nessas coisas. Sábio. Mas todos os seus irmãos estavam lá, né? A Vivian, o Thiago não lembro, mas estavam quase todos. Vamos lá, somos em 4. E aí você saiu? Aí eu saí, fui trabalhar com implantação de sistema para factoring. Nunca tinha ouvido falar o que era uma factoring. Meu Deus do céu, cara. Então eu fazia banco de dados, implantação, dava treinamento. Isso legal pra caramba, baita know-how, né? Não, massa, eu sempre gostei de tecnologia. E aí nesse 1 ano que eu não estava lá, o meu irmão acabou saindo da empresa, e o pai tinha em vários CNPJs, um dos CNPJs era uma empresa de mão de obra, de instalação. E o meu irmão acabou, essa empresa de instalação se separou do grupo da empresa e o meu irmão começou a tocar essa empresa junto com um outro sócio que ele tinha. E meu pai ficou sozinho. Minha irmã acabou assumindo junto com ele. Boa. Só que ele ficou meio perdido. Aí a minha irmã me chamou, Neto, não quer voltar? Trabalhar com o pai e tal, não sei o que. Eu falei, olha, eu até volto, mas eu só volto se ele der carta branca para fazer o que tem que fazer. Porque um dos fatos do meu irmão ter saído é porque meu pai dava... A autonomia e tirava. Padrão. Coisas normais que até acontece, é muito fácil de acontecer. Então eu cheguei para ele e falei, pai, eu só volto se der autonomia. E na época tinha consultor, eu lembro que era um senhor de idade, o seu Mosman, e eu perguntei, seu Mosman, tu acha que ele vai dar autonomia? Ele falou, acho que não. Aí eu sentei assim numa reunião, assim, todo mundo, e falei, olha, eu volto, desde que tenha carta branca para mexer em tudo que tem que mexer. E a empresa não estava numa fase boa.
A empresa já estava vindo num período de prejuízo e ela não durava mais tanto tempo. O consultor já tinha feito uma projeção disso. Que se continuasse desse jeito, ia quebrar. Não dava, ela tinha que ter tomado alguma atitude. Só que meu pai sempre foi muito... Ele sempre visualizava coisas muito na frente, ele inventava produto muito à frente do mercado, ele gostava de estar na rua, gostava de fazer as coisas, e a parte de gestão. Isso. E a parte de gestão ficou, às vezes, um pouco de lado. Cara, todo inventor é ótimo para um negócio, desde que tenha um sócio e um gestor. Senão não vai, mano. Porque inventor, cara, o cara tem uma visão surreal. Sim, na frente todo mundo. Da frente, e tira do gestor uma necessidade de inovação, porque o cara é inovação pura. Sim, isso mesmo. Só que ele fazendo isso, ele larga a gestão e a empresa... acaba sendo um gênio incompreendido. Isso. Por causa que o mercado não colaborou, mas o cara não olhou gestão. E você foi esse cara. Isso. Aí eu peguei e falei, pai... Aí o pai, não, eu não quero mais. Toma, faz o que tem que fazer. Eu falei, beleza. Primeira coisa que eu fiz, Prolabore pra ti, não tira mais nada. Você também vai separar PF, PJ, falei, né? PF, PJ. Minha mãe, por que vai fazer isso? Isso aqui não dá, porque tem financiamento, não sei do que, apartamento. Falei, olha, não é problema da empresa, é um problema de vocês. E meu pai peitou. O pai falou, tá bom, beleza. Ele segurou o rojão. Eu vou me virar. Ele segurou o rojão, vou me virar. E uma das coisas que eu mostrei para ele também, que eu não tava lá por causa do dinheiro, eu cheguei para ele, pai, eu tô vindo trabalhar aqui contigo, como eu moro com vocês, e eu não preciso, e vocês estão pagando minha faculdade, eu não quero salário, eu vou trabalhar sem ganhar nada. Porque como a gente vai ter que cortar a despesa, vamos dar o exemplo. Você vai investir na empresa. Isso. Aí o pai ficou com o Prolabore, delimitado e tal, e a gente começou vamos dizer assim, todo um trabalho de recuperação da empresa. Então, assim, eu com 25 anos me chamavam de Justus. Mano, tá demitido. Tá demitido. Tu tivesse que fazer umas demissões... Eu tive que fazer demissão de gente que tinha o dobro da minha idade. Cara, quantos funcionários tinha na época? Cara, eu não lembro, mas devia ter mais ou uns menos. 15. E você começou a limar. Sim, tive que começar a limar, não tinha como. Tinha uns cabide, né? Porque a empresa... E sempre tem, né, Só cara? que assim, tinha pessoas que até eram importantes, só que eram caras para a empresa perto do que elas entregavam. Sim. Qual era o meu raciocínio? Vou reduzir custo, vou tirar pessoas que são mais velhas, que já estão há muito tempo e o custo é muito alto, vou colocar pessoas mais novas e vou tentar dar uma oxigenada. Então, assim, de todo mundo que tinha, ficaram 3 pessoas. O gerente financeiro, que era um senhor que já tinha trabalhado na Bung, tinha experiência. A pessoa do comercial, que já trabalhava na empresa há 30 anos, no comercial de obras, e uma de comercial de materiais, que ainda trabalha comigo hoje. Legal. Que é a Mônica. Então, foi feita essa transição. Só que, assim, até a empresa sair de onde estava, fazer aquela... e começar a voltar, isso demorou uns 2 a 3 anos. Cara, eu ia chutar 3 anos, cara. Mais ou menos porque isso.